Mais uma aulinha para o bem de todos e felicidade dessa professora sobre a história dos Estados Unidos. A intenção aqui é percorrer essa linha do tempo que você está vendo aqui embaixo com os principais fatos, as principais fases da história dessa potência mundial chamada Estados Unidos da América. O que acontece lá, você pode ter certeza que afeta o mundo inteiro. Daí a importância de você estar por dentro, pelo menos, dos acontecimentos básicos, né, da história dos Estados Unidos. Vamos lá? Nessa aula, precisamente, nós vamos estudar aqui, ó, a segunda independência, mais uma vez, em 1812. Então, repara que não muito tempo depois da primeira independência, o que eu estou chamando aqui de Revolução Americana, pode ser chamado também de Primeira Independência, o 4 de julho de 1776, quando pela primeira vez os Estados Unidos declaram a sua independência da Inglaterra e se tornam os Estados Unidos da América. Não muito tempo depois, em 1812, mais uma vez estará lá Estados Unidos enfrentando a sua metrópole, na verdade a sua ex-metrópole. Sim, esse é o assunto dessa videoaula, a segunda independência, a nova luta pela independência. Fica comigo até o final que você vai ver que não tem segredo nenhum, é uma coisa muito fácil de entender, rapidinho você entende por quê. Coitados dos Estados Unidos, né? Se tem algum momento que a gente pode dar uma dosinha, sentir uma dosinha deles, é aqui. Eles não têm nada a ver com a briga, mas eles vão acabar sentindo os efeitos de uma briga que está rolando lá na Europa. Perceba a propósito, já que eu já dei o spoiler da briga, perceba a data da segunda independência. 1812 a 1814, 2 aninhos de combate, de briga, de fight, terminou rapidinho, mas você se lembra de alguma coisa? Quem está lá na Europa? A Europa nesse momento ela está fervendo, tem um baixotinho, barrigudinho que está tocando terror na Europa, você se lembra quem? Napoleão Bonaparte. A França, desde o final da Revolução Francesa, então precisamente desde o ano de 1799, a França está sendo governada pelo Napoleão Bonaparte, o bonitão, o baixotinho, mas o bonitão, o ousado Napoleão Bonaparte. Então, por isso que eu estou chamando aqui de França bonapartista. Até aqui tudo bem, porque você se lembra, para você que já viu a aula sobre expansão, que o Napoleão vendeu a Louisiana para os Estados Unidos. Então, eles têm boas relações. A França, o Napoleão não tem problema nenhum com os Estados Unidos, verdade. Mas a França tem problema com a Inglaterra. Tanto que decretou o bloqueio continental sobre a Inglaterra. Eu estou aqui para te lembrar. Napoleão Bonaparte, sabendo que não conseguiria peitar a Inglaterra de frente militarmente, porque, óbvio, qualquer ataque à Inglaterra nesse contexto, já que ainda não tem avião no século XIX, qualquer ataque à Inglaterra deveria ser por água. E quem é a Inglaterra? A rainha dos mares. Mas Napoleão, sem querer desistir do seu sonho de ser o maioral, a potência europeia, ele acha um caminho alternativo. Já que eu não posso militarmente, eu vou destruir a Inglaterra economicamente. Eu vou fechar as portas de saída e de entrada para a Inglaterra. Eu vou impedir que os países europeus comprem ou vendam para a Inglaterra. Eu vou bloquear, isolar a Inglaterra. Assim ela vai minguar. Assim ela vai ficar isolada e vai morrer na minha mão. Isso é o bloqueio continental. Beleza, vou parar por aqui porque a aula é sobre Estados Unidos, não sobre França nem Inglaterra. Ok, Jeane, então o que os Estados Unidos têm a ver com isso? A briga, a treta é entre Bonaparte e Inglaterra, é entre a França e a Inglaterra. Onde entram os Estados Unidos? Aqui. A Inglaterra, estando encurralada, precisando agir, reagir, na verdade, acaba atacando os Estados Unidos. Como assim atacando, Jane? Não faz sentido. A briga da Inglaterra é com a França, verdade. A briga militar,
o problema, o fight, continuará sendo com Napoleão. Mas, em busca de socorro, de apoio, de ajuda, a Inglaterra acabava tomando alguns navios estadunidenses que estavam ali de bobeira no Oceano Atlântico, capturando marinheiros estadunidenses e os forçando a entrar no time da Inglaterra contra a França. É nesse sentido que eu estou te falando que o ataque está acontecendo, tá? Em águas do Atlântico, navios atacados, marinheiros capturados e forçados a estar no time da Inglaterra. Como é que os Estados Unidos vão reagir a essa postura da ex-metrópole? A princípio, o então presidente dos Estados Unidos toma a seguinte decisão: olha, vamos fazer o seguinte, não vamos nos envolver. A briga é entre Inglaterra e França. Deixa os dois países se degladiarem. Nós vamos ficar aqui na nossa postura neutros, não vamos nos envolver. Inclusive, presta atenção que, a princípio, a primeira tentativa dos Estados Unidos de resolver isso aqui é uma tentativa de solução interna. Os Estados Unidos não vai corresponder aos ataques ingleses, vai tentar resolver internamente. Senhores estadunidenses, está proibido nesse país de haver comércio com a França ou com a Inglaterra. Para comprovar a nossa neutralidade, vocês estão proibidos, isso foi chamado de a lei da proibição. Vocês estão proibidos de comercializar com a França ou com a Inglaterra. Com qualquer outro país está liberado, mas França e Inglaterra não. Deixa eles resolverem a briga deles lá, depois, na hora que acabar isso, a gente conversa, a gente volta aos nossos negócios. No entanto, isso acabou não sendo obedecido internamente, porque os estadunidenses percebiam que era muito vantajoso vender para a Inglaterra e para a França. O que acontece com um país que está em guerra? A sua produção cai um pouquinho, porque o esforço do país, a união do país, toda a produtividade do país está concentrada na guerra. E aí os estadunidenses viam que não, é melhor desobedecer a lei interna aqui e continuar vendendo ali, ó, debaixo do pano, né? Porque a gente está ganhando muito dinheiro, eles estão comprando muito da gente, eles estão precisando dos nossos produtos. Então essa lei da proibição acabou não tendo efeito. Não, essa neutralidade desejada não funcionou. E os ataques aos navios, aos marinheiros estadunidenses continuaram acontecendo. E aí você conhece estadunidense, a honra deles está manchada, né? Mexeu ali no brilho, no orgulho de um estadunidense, pode esperar que vai ter troco. Diante do não funcionamento, da desobediência da população estadunidense e diante da continuidade dos ataques ingleses, é aprovado pelo Congresso a declaração, é aprovada a declaração de guerra à Inglaterra. Para eles não ficarem humilhados internacionalmente, olha, nós estamos sendo atacados, os nossos navios estão sendo interditados pela Inglaterra, os nossos marinheiros estão sendo forçados. Para não ficar essa humilhação internacional, os Estados Unidos declaram guerra à Inglaterra. Vamos para a guerra. Teve fight? Teve. 2 aninhos, 1 aninho e pouco. A Inglaterra não vai negar, né? Porque ela foi declarada a guerra, chamaram ela para a briga, ela foi. Ah, esqueci de um detalhe. Um interesse por trás da declaração de guerra, além de salvar a honra e o nome dos estadunidenses, foi o interesse nas terras canadenses que ainda eram da Inglaterra. Vamos lembrar o ano? 1812. Eu ainda estou vivendo o processo de expansão, né? O processo de expansão vai começar lá na primeira independência, quando a Inglaterra reconhece, já começa a doar terras e vai continuar, compra um pedaço, compra outro, anexa outro. O processo de expansão é longo. Então, nesse contexto, os Estados Unidos ainda estão nessa vibe de ampliar território. Aí eles veem nessa guerra à Inglaterra a possibilidade de pegar nesses pedacinhos. Quem sabe a gente acaba vencendo a nossa ex-metrópole e aí, como dívida de guerra, como resultado da guerra, a gente acaba levando um pedacinho ali do Canadá. Havia sim esse interesse por trás da declaração. No entanto, a Inglaterra, quem é? Acabei de dizer, a rainha dos mares. A Inglaterra vai
ficar dura na queda. O próprio Napoleão, né, vai penar para enfrentar a Inglaterra. A Inglaterra não é fácil de ser vencida, não. A Inglaterra chegou a incendiar a capital dos Estados Unidos nessa guerra e não cedeu o Canadá. Mas, por outro lado, não era do interesse da Inglaterra continuar gastando dinheiro, esforço, vidas aqui na América, sendo que quem está enchendo o saco dela é o Napoleão. Para a Inglaterra era muito mais interessante continuar focado em destruir o Napoleão, porque ele que está sendo uma pedra no sapato da Inglaterra. Então a Inglaterra não estava muito afim de prosseguir com essa guerra aqui nos Estados Unidos. Ai, por que vocês foram me declarar guerra? Ai, seus bobinhos, eu não quero vocês não, dá licença. Ai, que palhaçada. Resultado da guerra. Derrota para os Estados Unidos. Derrota. A Inglaterra, enquanto guerreou, venceu. Só que no final ela aceita fazer um tratado de paz, em que ela diz, tá tudo bem, a gente tem uma briguinha aqui, outra ali, eu não vou pegar vocês de volta não, vocês vão continuar com a independência de vocês, mas vamos parar de brigar, eu preciso resolver lá com o Napoleão. E como você sabe, em 1815 vai ser o ano final da história do Napoleão. O Congresso de Viena vai acontecer, ele vai ser preso, vai ser exilado, a Inglaterra resolveu o problema. Então, por isso que ela queria acabar com a briga com os Estados Unidos, para ela focar na luta com o Napoleão. Certo? Retornando, recapitulando aqui bem rapidinho. Nessa guerra, que a Inglaterra não está muito afim de prolongar, porque o foco dela é na Europa, é com Napoleão. Os Estados Unidos saem derrotados, mas a Inglaterra não interfere na independência dos Estados Unidos. Eles vão continuar independentes. Agora, vamos para um segundo ponto aqui. Segundo momento da nossa discussão. Você já entendeu por que houve essa treta entre Estados Unidos e Inglaterra pela segunda vez. Mas essa guerra tem consequências. A primeira consequência, o nacionalismo é fortalecido. E essa consequência a gente vê ela muito mais forte aqui na segunda independência do que na primeira. Na primeira independência a gente via muito mais anti-Inglaterra, né? Um sentimento anti-Inglaterra do que um nacionalismo unindo os estadunidenses. Eles têm muito mais um inimigo em comum do que um sentimento em comum. Será que isso faz sentido para você? Preste atenção. Eu tô do seu lado não porque eu gosto de você, não porque a gente tá junto, não, é porque a gente odeia a mesma pessoa, sacou? Aqui na segunda independência já é diferente. Nós estamos juntos, nós estamos construindo a nossa nação, nós estamos ampliando o nosso território. E, pô, cara, a gente ganhou da nossa metrópole, ganhou nada, né? A gente enfrentou, essa é a palavra. A gente enfrentou a nossa ex-metrópole e nós estamos juntos de novo. É mais um ponto para a autoestima dos estadunidenses. Isso é fortalecer a identidade deles, né? É trazer mais um motivo para eles ficarem seguros de si. E não tô falando isso sozinha não, tá? Eu tô muito bem acompanhada. Vocês sabem que eu tô usando esse livro como referência, o livro História dos Estados Unidos, do qual participa, junto com outros autores, o senhor lindo, maravilhoso Leandro Carnal. E é nesse livro que eu vou encontrar essa confirmação do que a gente acabou de conversar. A Guerra de 1812 trouxe, paradoxalmente, é paradoxo porque, peraí, vocês perderam, vocês estão enfrentando, mas mesmo assim vocês estão sentindo uma certa segurança, pois a antiga metrópole fora novamente enfrentada e mesmo derrotados, os Estados Unidos mantiveram a sua independência. Foi uma confirmação de que eles são livres, soberanos e autônomos. E a nossa ex-metrópole, nós enfrentamos, nós perdemos, mas ela não nos domina. Estamos juntos, construindo uma nação. Mais ou menos essa ideia. Tem mais uma consequência. Além do fortalecimento do nacionalismo, galera, presta atenção aqui. Isso aqui é muito cobrado em vestibular, isso aqui cai muito. E você entende os Estados Unidos com essa decisão aqui. Foi essa segunda independência, essa segunda luta pela independência, esse segundo enfrentamento com a Inglaterra que fez os Estados Unidos tomarem essa decisão importantíssima, fundamental para o futuro dos Estados Unidos. É aqui, depois dessa segunda guerra com a Inglaterra, que eles pensam o seguinte: poxa vida,
Até quando esses europeus vão ter as tretas deles lá, os problemas deles lá e vão vir pro lado de cá na América? Até quando os problemas deles vão respingar aqui na América? Não quero saber disso mais não. É o seguinte, vamos tomar uma decisão aqui? Vamos tomar uma decisão aqui. A partir de agora, nós vamos tomar uma postura isolacionista em relação à Europa. Fica pra lá, Europa. Os problemas de vocês são de vocês, não se intromete aqui não. A América não tem nada a ver com vocês. Se vira vocês, resolvam seus problemas, a gente está isolado de vocês. Por outro lado, América, você não, continente inteiro, vocês estarão à nossa disposição. Com você, América, nossa postura será de intervenção, de interferência. Nós vamos meter o dedo em você sim. Todas as questões americanas, nós estamos interessados em botar o nosso dedinho aí, dar o nosso pitaco. Sacou? Olha que decisão importante. Eu vou reforçar e vou te mostrar porque que é importante, mas vem comigo, me deixa repetir. Foi a Segunda Guerra pela Independência que abriu para os Estados Unidos, né, um ângulo, né, que descortinou para ele e possibilitou essa decisão ser tomada. A decisão de isolar-se em relação à Europa. A Europa aqui não vem trazer seus problemas para cá, não se intrometa aqui, sai daqui. Mas a América, nós vamos interferir, nós seremos intervencionistas. Essa é a decisão que vai acabar gerando uma das principais regras, porque a doutrina é uma regra, né? Lei, princípio, bandeira da história dos Estados Unidos. A famosa mesmo, você pode anotar, porque vai ser cobrado tanto em aula em prova de geografia quanto em prova de história. A famosa doutrina Monroe, de 1823. Repare a data, então, foi logo depois da Segunda Independência, né? 1814, Tratado de Paz, 1823, o senhor James Monroe, e daí o nome da doutrina, o presidente dos Estados Unidos decide, olha, é o seguinte, Europa para lá, a gente aqui, mas a América é para os americanos. E aí eu preciso problematizar isso aqui, porque eu não consigo, senão não seria a professora Giane. Quem são os americanos? América para os americanos. Teoricamente, se fosse para ser certinho, bonitinho, a América para todos os americanos, porque eu sou brasileira e sou americana, eu sou do continente americano, certo? Um mexicano é americano, um chileno é americano, um canadense é americano, certo? Então, a América é dos americanos. Beleza, gente, que lindo, hein? Parabéns para os Estados Unidos, doutrina top. Por um lado faz sentido mesmo, porque os Estados Unidos, por exemplo, vão bater palminha para o Brasil quando o Brasil fica livre de Portugal, baseado na doutrina Monroe. Qual é a defesa dos Estados Unidos? Muito bem, Brasil, a América não é para os portugueses, a América não é para os europeus, a América é para você, americano, a América é para nós, americanos, certo? É por isso que os Estados Unidos apoiam e aplaudem as independências americanas que estão acontecendo nesse contexto, século XIX, 1800 e alguma coisa. Mas, vamos problematizar. E hoje, quem são chamados? Como eles próprios se chamam? Americanos, não é? Quando a gente fala assim, um americano, você está se referindo a um argentino? Ou você está se referindo a um estadunidense? Quando você fala um norte-americano, a quem você está se referindo? A um canadense? Porque o Canadá está na América do Norte. No entanto, os canadenses não são chamados de norte-americanos. Quem são os norte-americanos? Quem são os americanos? Os estadunidenses. E aí você está percebendo por que eu uso a palavra estadunidense? Essa escolha de chamá-los de estadunidense está carregada de sentido para mim. É como se eu não estivesse aceitando essa doutrina Monroe sobre mim. É como se eu estivesse dizendo, Estados Unidos, não são só vocês os americanos. Vocês são estadunidenses. Americanos somos todos nós. O mais correto para mim, gente, isso é uma postura, é uma escolha, é chamá-los de estadunidenses. Por isso, americanos somos todos. Mas não é por acaso que eles estão falando América para os americanos, sendo que eles se chamam de americanos. Qual é a postura deles com relação à América?
Intervencionismo, interferência, comando. Eles querem a América para eles e não para todos os americanos. A América para os americanos. Sacou? Seria, na minha linguagem, a América para os estadunidenses. E para mim não faz sentido, é a América para todos os americanos. Autonomia para cada povo, né? O interessante, o bonitinho da doutrina é que assim, entra presidente, sai presidente, eles continuam tendo isso como alvo, como princípio, como bandeira. Não é como no Brasil, talvez, que as coisas são mais voláteis, né? Mudam muito fácil. Entrou um presidente, joga o que o outro fez fora. Entrou outro presidente, não concordo, vou acabar. Mesma ideia sendo boa. Não, eles pegam aquilo e fazem como princípio e seguem. Tanto que em 1901 você vai ter um corolário, que significa uma confirmação, uma continuidade da doutrina. Esse corolário é chamado de Big Stick, que nada mais era que a ideia de América para os americanos. Você vai tentar conseguir a América para os americanos numa boa. Se você vai usar a doçura, a diplomacia. Se necessário, você usa um porrete, o grande porrete. Se necessário, você recorre à violência, mas faça a América ser para os americanos. Isso já em 1901. Então, perceba como essa doutrina dura. A doutrina é elaborada logo depois da Segunda Guerra de Independência, mas ela tem vida longa. E aí, para fechar, mais uma vez, uma citação desse livro lindo. A doutrina Monroe pode ser entendida como um dos primeiros passos da política externa norte-americana no século XIX. Em nome da paz e da liberdade, a presença dos Estados Unidos se fortaleceu em todo o Novo Mundo. Quem é o Novo Mundo? A América, tá? A América é o Novo Mundo. Europa, África, Velho Mundo. América, Novo Mundo, certo? Em nome dessa paz, dessa liberdade, a presença dos Estados Unidos se fortaleceu na América. Seu princípio básico, traduzido na frase América para os americanos, seria o guia de toda a política externa dos Estados Unidos até o século XX. Durou, galera, eu acabei de mostrar 1901, já é século XX. Começa lá no século XIX, 1823, mas eles seguem, né? Isso é o guia da política externa dos Estados Unidos ao longo de todo o século XX. É isso. Essa foi a segunda luta pela independência dos Estados Unidos. Próximo passo, guerra de secessão. Te espero.